Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje eu queria falar sobre o Kanye West. O Kanye West é uma das figuras mais controversas de Hollywood, não é mesmo? Em suas músicas ele fala sobre política, religião, saúde mental, ego. E tipo assim, ele aparece com umas roupas esquisitas, faz umas coisas estranhas. Por isso eu tinha que falar dele, não tinha como eu não falar do Kanye West. Por isso, para me ajudar, já deixa o like aí, por favor, que isso me ajuda muito. Porque como vocês sabem, fazer um vídeo para o YouTube já é muito complicado. Vocês não têm ideia. Agora imagina fazer tudo o resto. Tipo editar, fazer a thumb, sei lá. Então, vamos começar pelo começo, né? O Kanye West surgiu tipo nos anos 2000 como um produtor musical. Ele fazia beats para pessoas gigantes do mundo do rap. Tipo Jay-Z, por aí. Mas tipo assim, as pessoas achavam ele estranho. As pessoas achavam que ele era um gangster, uma pessoa violenta, uma pessoa difícil. Porque ele aparecia com roupas estranhas, diferentes. E nas suas músicas falava sobre sentimentos, racismo, consumismo. E dizia pra todo mundo que era um gênio. E tipo, desde sempre ele foi extremamente arrogante, narcisista, impulsivo, mas é claro que ele era muito talentoso, né? E isso virou a marca dele. Tipo assim, quando a mãe dele morreu, a Donna West, quando ela morreu em 2007 por causa de complicações em uma cirurgia estética, foi aí em que com certeza o Kanye West mudou. Porque, mano, depois que a mãe dele faleceu, ele ficou muito agressivo, muito imprevisível, emocionalmente instável. Mano, eu não sei explicar, mas o Kanye West ficou problemático. E foi onde começaram as polêmicas. Tipo, quando a mãe do Kanye West morreu, aquele Kanye West morreu também. Porque ele mudou, tipo, nasceu um outro Kanye West. Só pra vocês terem uma ideia, por exemplo, no ano 2009, na MTV Video Music Awards, a Taylor Swift ganhou um prêmio, né? Então, o Kanye West subiu no palco, no meio do discurso dela, e disse algo tipo: Taylor, eu fico feliz por ti, mas você fez um dos melhores vídeos de todos os tempos, desmerecendo o que a Taylor recebeu, tudo que ela fez, o esforço dela. Tipo, eu sei que ele tinha uma opinião, mas foi antiético falar naquele momento, entendeu? E aquilo gerou muita polêmica. Tipo, eu acho que tinha outro momento, tinha outra circunstância, né, pra ele falar e não gerar aquele caos, mano. Entendeu? Aquilo virou um momento histórico. E aconteceu que o Kanye West virou um meme, mano. Muita gente criticou ele. Até o presidente Obama chegou a chamar ele de idiota, mano. Só pra você... Tipo, isso não gerou nada de bom pra ele, pra imagem dele como artista. Isso só gerou problemas, mano. Mas tipo, quer dizer, de certa forma isso fortaleceu a imagem dele. Ele começou a ser visto como alguém que não tem filtros, alguém sincero. Mas na mesma, isso fez com que ele ficasse o rival da Taylor Swift por muitos anos, mano. E tipo, o Kanye West é muito problemático também, porque ele começou uma guerra constante contra gravadoras, mídia, premiação, marcas, paparazzis, tipo, todo mundo envolvido naquela cena de artista dele, tá já vendo? Tipo, eu não sei porquê, mas o Kanye West, ele atraía problemas, ele só sabia atrair polêmica, pelo amor de Deus. Ele dizia que os artistas eram escravizados pela indústria, que os executivos manipulavam músicos negros eram explorados. Em alguns momentos também ele parecia fazer críticas válidas, há coisas que realmente fazem sentido nas coisas que ele dizia, mas tipo, ele exagerava, né? Pelo amor de Deus, porque ele fazia tudo virar um caos. E ele tinha um ego gigante. Ele chegou a se comparar com Steve Jobs, um dos fundadores da Apple, com Walt Disney, com Leonardo da Vinci, com Jesus, what the fuck, com Jesus Cristo, meu Deus do céu, ele já chegou a dizer que ele era o maior artista vivo. Isso me fez pensar por muito tempo que ele na verdade só fazia isso para chamar a atenção, entendeu? Para estar nos holofotes, para ser o mais visto, o mais querido, adorado, não ser esquecido. Eu não sei, mano, mas tipo, é um exagero. E ele lançou um álbum gospel chamado Jesus. Acho que é essa pronúncia, eu espero ter acertado. E muita gente achava que isso era marketing, mas muita gente também teorizava que isso era problemas mentais. E eu acho que é uma mistura dos dois. E o Kanye West revelou ter transtorno bipolar, já teve episódios públicos, surtos, falas desconexas, choros em palco, paranoia, impulsividade extrema. E uma particularidade do Kanye West é que, tipo assim, ele podia estar num programa ou em algum lugar, diante da televisão, diante das pessoas, e ele sorria e depois do nada assim ele parava de sorrir rapidamente, como se ele estivesse a fingir o sorriso. É um pouco esquisito. E tipo, em 2016 ele foi hospitalizado após ter um comportamento considerado perigoso. A partir daí começou uma discussão enorme entre as pessoas. Todo mundo dizia: oh, Kanye é um
gênio incompreendido. Ou podiam também dizer que ele está claramente doente. Mas até hoje as pessoas discutem isso. Tipo, será que ele estava doente ou fazia isso para chamar a atenção? Será que ele tem uma doença mesmo ou forjou tudo isso para criar polêmica entre todo mundo aí? Mas não, eu acho que ele estava doente mesmo. Ele tinha esses problemas mentais, mano. Mas tem uma coisa que ele começou a se expressar politicamente. E a política é uma das coisas mais divididas do mundo. Porque a política é muito importante porque ela dita todo um país, todos os cidadãos e a vida deles, mano. E tipo, quando tu te metes na política, geralmente tu perdes metade do público. Certas pessoas estão de um lado e outras pessoas estão do outro. Então, quando tu ficas de um lado em que as pessoas não gostam, não concordam, essas pessoas vão ficar contra ti, mano, óbvio. Tipo, porque cada um tem o seu lado, entendeu? Então, é por isso que nem eu gosto de me expressar politicamente. E ele apoiou Donald Trump e isso destruiu, dilacerou uma boa parte da imagem dele. Porque, tipo, durante a era de Donald Trump, o Kanye West começou a apoiar o Donald Trump publicamente. Ele apareceu com um boné vermelho escrito Make America Great Again. E a comunidade do rap ficou chocada. O Trump era extremamente odiado por muitos artistas negros, mano. E o Kanye West furou a bolha. Ele saiu dessa... Ele não ficou do lado dos artistas negros e parecia defender ideias conservadoras, mano. E falava coisas confusas também sobre racismo, escravidão. Tipo, ele já chegou a dizer que a escravidão é uma escolha, parece uma escolha. E aquilo gerou revolta. Porque obviamente ninguém escolhe ser escravo. Tipo, ser escravo é a pior coisa que tem. Tipo, tu fazes trabalho forçado. Aí não é escolha, mano. Ser escravizado não é uma escolha. E depois desse caos político, o Kanye West entrou numa fase extremamente religiosa. Ele lançou uma música chamada Jesus is King. E fez cultos chamados Sunday Service. E muita gente acreditou que ele tinha mudado, mano. Mas muita gente também achou que era Mark. E eu não sei se ele era doente, mas às vezes eu acho que ele era doente. Às vezes eu acho que ele fazia isso de propósito para marketing, para chamar a atenção, mano. Porque, pelo amor de Deus, há coisas que ele exagera. Mas o início da pior, aquela que é a pior polêmica de todas do Kanye West, é do antissemitismo. Em 2022, o Kanye West começou a publicar umas mensagens contra judeus. Mano, isso aqui não tem escapatória, não tem como defender. Tipo assim, o Kanye West começou a escrever que queria matar pessoas judias, mano. E ele começou a repetir teorias conspiratórias, a falar sobre o controle judaico da mídia, elogiar Hitler em entrevistas, apoiar o nazismo. Tipo, ele lançou roupas, tipo, nas suas lojas, tipo aquelas roupas que ele tem nas suas lojas, apoiando o partido nazista com o símbolo da suástica. E, tipo, ele perdeu muitos patrocínios, muitos contatos. A imagem dele foi dilacerada. Em um desfile, ele usou a camisa White Lives Matter. Só que o problema é que esse slogan é associado a grupos que atacam o movimento Black Lives Matter. Ele obviamente estava a ser racista, estava a se colocar em um grupo de brancos que se opõe a um grupo de negros. Tipo, ele estava a ser extremamente extremista aqui, a se colocar em uma posição que obviamente só ia gerar hate para ele. Tipo, isso nem ia gerar nada de bom para ele. Mesmo que gerasse alguma coisa boa, ia afetar a imagem dele de uma forma imensa. Depois das falas antissemitas, a Adidas rompeu o contrato com ele. A Balenciaga cortou relações. E muitas agências o abandonaram. Tipo, redes sociais foram suspensas. Twitter. Tipo, ele publicou pornografia no Twitter. E a conta dele foi banida temporariamente. Por isso eu acredito que ele realmente não tinha controle das coisas que dizia ou fazia muitas vezes. Porque ele fazia umas coisas. E a Adidas terminou a parceria com a Yeezy, a loja dele. E isso foi imenso, foi gigantesco, foi um problema grave. Porque, tipo, a Yeezy fazia bilhões. Então não é pouca coisa, não é brincadeira de criança, mano. O Kanye West perdeu o status de bilionário praticamente da noite para o dia. Essa situação do caso Hitler e nazismo ficou pior porque o Kanye West começou a elogiar Hitler. Começou a aparecer ligado a extremistas. Teve encontro envolvendo Nick Fuentes e fez falas pró-nazismo. Todo mundo começou a abandonar o Kanye West. Todo mundo ficou contra ele. Tipo, não tem como apoiar esse tipo de coisa, mano. Tipo, what the fuck? Mas tipo assim, saindo desse assunto, o Kanye West, depois do divórcio com a Kim Kardashian, ele apareceu com a Bianca Censor. Eles entraram numa polêmica por causa de roupas bizarras. Tipo, eles vão para os desfiles, mano.
E as roupas deles eram bizarras, sem brincadeira. A mulher dele chegou a aparecer nua, sem roupa, só com uma roupa transparente, tipo, what the fuck? Eles tinham aparições públicas estranhas. Tinham um visual de culto futurista, não se explicar. A internet começou a dizer que Kanye West estava criando uma personagem nela, estava fazendo tudo de forma artificial. A internet ficou dividida, mano. Hoje em dia, as pessoas estão divididas basicamente em 3 grupos. O primeiro grupo são das pessoas que odeiam o Kanye West, que acham ele perigoso, antissemita, narcisista, manipulador. Tem pessoas que chamam ele de gênio também. Dizem que ele revolucionou a música, mudou a moda, mudou o rap, mas enlouqueceu. Eu concordo, ele enlouqueceu mesmo. E também tem o terceiro grupo que acreditam que a mídia é que quer destruir ele falou verdades proibidas. E que as elites perseguem ele. What the f... Como assim, mano? Não, são teóricos da conspiração mesmo. Aqueles que acreditam que a Terra é plana. Mas tipo, mesmo tendo sido cancelado, perdendo bilhões e tendo caído, ele ainda é uma influência, mano. Ele ainda influencia na moda, produção musical, estética do rap moderno, cultura da internet. Quase todo trap moderno, mano, tem influência dele. Artistas que nem Travis Scott, Playboi Carti, Drake, Kid Cudi e até artistas do pop foram impactados pela sonoridade dele. Ele é um artista incrível. Tirando tudo o que eu já falei até agora, as músicas dele são incríveis, ele tem talento. E nos últimos anos ele continua a fazer posts extremos, né, provocando polêmicas, lançava músicas controversas e alternava entre pedir desculpas e novos escândalos, mano. Tipo, ele não está bem da mente. Em 2025, ele surgiu com novas polêmicas, incluindo referências nazistas de novo. E músicas dele foram removidas da plataforma. E depois ele voltou a pedir desculpas e associou parte do comportamento aos episódios bipolares. E assim, a mente dele parece não estar nada boa. E pelo que eu vi, ele saiu para fazer um tratamento aí, né? E para ver se a coisa muda. E recentemente ele até lançou um álbum que fez muito sucesso, para falar a verdade. Eu acho que só ficou atrás do álbum do Drake. E é isso. Ele é um artista bem controverso, mas ainda assim ganha milhões, é um artista muito famoso. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí, por favor, se inscreva no canal, que esse vídeo é muito caro de fazer. E isso, até a próxima, valeu.